É isso, galera. Fechando os trabalhos aqui do Maracanã após mais um jogo do Fluminense na Copa Libertadores, quinta rodada da fase de grupos e, ufa, uma vitória que finalmente classifica o Fluminense para as oitavas de final da competição e não só classifica, como o Fluminense também já garantiu a primeira colocação do grupo, o que, evidentemente, pensando em oitavas de final, pensando na sequência da Libertadores, é muito importante para, em tese, tentar pegar um adversário um pouco mais fraco, não enfrentar os primeiros colocados. Tudo isso em tese, né? Porque times também qualificados vão passar para as oitavas na segunda posição. Mas isso é coisa para a gente pensar depois. A gente vai falar aqui sobre essa vitória que é muito importante, é mais um resultado que acho que dá uma tranquilidade para que o Fernando Diniz consiga fazer os acertos necessários, principalmente agora nesse período que o Fluminense não terá jogos do Campeonato Brasileiro. E acertos são sim necessários, tem muita coisa para melhorar, o próprio técnico Fernando Diniz falou sobre isso e esse período vai ser importante. Então a gente tem que valorizar esse resultado. Não foi um jogo perfeito, o Fluminense cometeu algumas falhas, a gente vai falar sobre isso também. O Diniz também vai falar e falou sobre isso em entrevista coletiva e é importante ouvir a palavra do próprio treinador. Os jogadores também falaram, o Keno deu uma declaração em relação às propostas, as sondagens que ele vem recebendo, ele falou se tem a possibilidade ou não de sair. Enfim, tudo isso aqui neste vídeo. Só por favor não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, é muito importante, conto muito com vocês. Seu comentário também, é aquilo a gente sempre tocando ideia por aqui com respeito, com educação, conto sempre muito com a participação de vocês, tá? Então não se esqueça de deixar o seu like. Antes da coletiva do Diniz, acho que é importante a gente destacar, a despeito da vitória, que, repito, né, foi uma vitória que a gente comemora bastante, que eu acho que traz um pouco de alívio também, com a pressão, que já tinha torcedor protestando no CT, já tinha torcedor pichando a rua em Laranjeiras. Enfim, eu acho que dá uma aliviada nesse sentido. O Fluminense ainda está na zona de rebaixamento no Brasileiro, mas é papo para a gente pensar a partir de 1º de junho, que é quando a competição vai voltar. Falando de Libertadores, o time teve um início de jogo novamente muito empolgante, né? Ali os 15 minutos iniciais, até acontece o gol do Marcelo, um golaço do Marcelo, a qualidade do Marcelo. Antes o Cano chegou a fazer um gol anulado. Então era um Fluminense muito intenso, era um Fluminense que estava criando, que estava agredindo. E depois acho que depois dos 20 minutos, acabou caindo um pouquinho ali, diminuiu um pouco o ritmo. E aí o Cerro Porteño foi lá e conseguiu o empate num contra-ataque, numa jogada, num lance que foi discutível, se houve falta ou não no Alexander. É um lance que eu acho que a prova de que não foi uma falta clara é que o próprio Fluminense não reclamou muito depois, né? O próprio Diniz não falou muito sobre isso. E aí a desatenção que culmina no gol. Logo depois, pouco tempo depois, o Cerro Porteño chega à virada e ainda bem aquele gol foi anulado, porque senão eu não sei o que poderia ter acontecido a partir daí, porque a torcida já estava ficando impaciente com a sequência do primeiro time e com a sequência, perdão, do primeiro tempo do time. E qual a coincidência aí, nesse caso? Foi o time ter levado o gol e a partir daí caiu o rendimento, caiu de produção, sentiu o gol. Ou seja, é um padrão que a gente vem observando em 2024. Ano passado era o contrário, né? O Fluminense levava gol. Na verdade, ano passado o Fluminense às vezes não jogava tão bem no primeiro tempo, chegava no segundo tempo, resolvia a parada, ia varrendo. Hoje não, hoje é o contrário. Quando o Fluminense começa bem, geralmente ele começa bem o jogo e depois vai caindo de rendimento. E quando leva um gol, sente demais. Então é essa oscilação que a gente vem falando já há muito tempo, é essa virada de chave que precisa acontecer. E mais uma vez, essa instabilidade a gente viu acontecer nesse jogo. Ainda bem que o Cerro não virou a partida, né? O Fluminense conseguiu segurar ali esse empate e foi para o segundo tempo. E aí conseguiu a vitória graças a um belo cruzamento do Ganso, aliás, do Guga, para a cabeçada do Ganso. E depois, no final do segundo tempo, e o gol foi logo após a expulsão do Cerro, depois no final do segundo tempo ainda teve ali um sanhaço ali, de novo, em erros do próprio Fluminense. No contra-ataque o Fluminense permite, o Cerro tem um lance perigoso, e numa bola que o Felipe Andrade foi sair para o Antônio Carlos e quase ele deixou ali, deixou o Antônio Carlos numa situação de fogueira, mas ele conseguiu sair. Então, veja bem, não foi o Cerro que fez uma grande jogada, foram erros bobos, como foi contra o São Paulo. Coisas bobas que vêm sendo repetidas e por isso o Fluminense deixou pontos importantes recentemente para trás.
Enfim, vou trazer aqui uma análise extensa que o próprio técnico Fernando Diniz fez sobre a atuação do time, a avaliação dele, falou muito sobre a questão da presença da torcida, que foi espetacular aqui no Maracanã, espetacular. O torcedor ele representou demais, ele carregou o time. O Diniz falou sobre isso e muitas outras coisas. Vou trazer aqui a visão do treinador neste momento. Eu acho que o time fez um bom jogo, principalmente a primeira parte antes de tomar o gol de empate. Estava muito soberano, um jogo praticamente de um time só. Depois do momento que a gente está vivendo ainda, eu acho de energia mesmo. A primeira bola que escapou no lance ali duvidoso, se foi falta, se não foi falta, no Alexander. A bola estava totalmente controlada por ele. Primeira finalização do Cerro, eles fizeram o gol. Teve aí uns 5, 6 minutos de um pouco de instabilidade do time. Depois o time voltou a jogar uma certa naturalidade. No segundo tempo aí melhorou, eles ajustaram um pouco a marcação, mas o time conseguiu também circular a bola bem. O jogo ia terminar pelos lados, os gols provavelmente iam sair de cruzamentos, porque esse time ele fecha muito o centro do campo. Eles jogam praticamente com 6 volantes quando eles estão marcando. Então o jogo fica praticamente impossível de se jogar por dentro, para terminar por dentro. Então a gente sabia que tinha que jogar com amplitude máxima no jogo, com Arias, no caso de hoje com Arias e com o Keno, e com o apoio por trás do Guga e do Marcelo. Então acho que o planejamento foi cumprido. A gente foi uma vitória soberana, os números do jogo mostram isso. Eles tiveram 2 finalizações do gol, a gente finalizou, e depois acho que 5 no total, acho que a gente finalizou 16 vezes. Tivemos 7 escanteios, não tiveram nenhum. Acho que os números eles conferem que a gente mereceu de fato ganhar a partida. A gente ainda tem coisa para melhorar no time, e naturalmente a gente vai melhorar. Esse último mês do Fluminense está oscilando mais para cima que para baixo. A gente está entrando num novo momento, eu acredito. E faço um clamor também para a torcida, para eles nos apoiarem, porque o melhor jogador que o Fluminense tem é a torcida, desde que eu estou aqui. É o grande craque nosso, é o torcedor. A gente sabe que às vezes a gente não entrega o que eles esperam. O começo do ano nosso, um momento de muita estabilidade. Contudo, a gente entregou um título inédito. E se a gente for fazer uma análise racional do momento que a gente está vivendo, porque o torcedor fica na emoção daquela coisa de ganhar todo o jogo e ganhar, a gente tem um título já nessa temporada. Se a gente comparar com a temporada do ano passado, nesse momento a gente já fez mais pontos que a Libertadores do ano passado. Nós terminamos com 10 pontos, tivemos que empatar o último jogo contra o Sport Cristal para classificar. Hoje a gente já está classificado em primeiro, a gente está numa boa situação na Copa do Brasil. E no Brasileiro, a gente tem uma pontuação, no meu entender, um pouco abaixo do que a gente merecia na competição até agora. A gente fez jogos que a gente deixou escapar, o Atlético Mineiro, esse jogo de São Paulo, tomamos gols assim no final do jogo, o jogo aqui contra o Red Bull. Por isso que a gente fez assim, nesse ano, 2 partidas muito ruins, que foi o 2-0 contra o Flamengo aqui pelo jogo de semifinal, principalmente o primeiro tempo, e os 3-0 para o Corinthians, também principalmente o primeiro tempo. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai colocando tudo dentro de uma panela e mexendo e achando que tudo está ruim. Tudo não está ruim. É um processo que a gente está vivendo para o torcedor, para o time, para a instituição. Um processo de uma conquista gigante do ano passado, do vice-campeão do mundo. Que a gente, para assimilar isso e depois a gente voltar, demora. E para a gente, não é que demora, a gente não está demorando muito. É um processo que a gente não queria. A gente queria ganhar todos os jogos, ganhar o Campeonato Nacional, ganhar a Recopa e estar em primeiro no Brasileiro. Mas não é assim que acontece. O que eu posso garantir para o torcedor do Fluminense é que a gente está trabalhando incessantemente para ajustar o time o mais rápido possível. Se você olhar para um outro prisma também, além disso, a gente tem jogado com o time sempre muito mexido, com jogadores muito importantes de fora, mais a venda do Nino. Então a gente está trabalhando muito e eu acho que o time começa, principalmente de uns 20 dias, um mês para cá, a jogar de uma maneira ainda com instabilidade, mas oscilando mais positivamente. Então a gente tem um cenário, acho que positivo para frente, mas eu peço de novo para o torcedor vir para o estádio, nos apoiar, quando tiver que criticar, está no direito, vaiar quando achar que tem que vaiar, mas vir aqui e lotar o Maracanã como foi. Desde 2022 que estou aqui, esse Maracanã quase sempre esteve cheio. E isso faz uma diferença muito grande para a gente.
E uma outra coisa que eu vou aproveitar que vocês vão perguntar, o negócio da improvisação, que fica todo mundo falando, a gente não está ganhando ou perdendo por conta disso, assim, só por conta disso. Ano passado, se a gente for falar de improvisação, o Fluminense não joga, nunca vai jogar de uma maneira convencional como os outros times. Talvez a maior improvisação desse ano, que você vai falar assim, como é que pode jogar assim o André e o Martinelli na zaga? Teve muitos jogos, lá 5, eles jogaram no total 186 minutos, os dois como zagueiro. Nós tomamos um gol, que foi aquele gol contra o Botafogo, que a gente tinha feito o gol de empate, que o André errou uma bola que ele não erra quase nunca, que fez o pênalti. Aquele foi o gol que a gente tomou. Então a gente tomou um gol e fez 5 gols. Então essa zaga, quando jogou, percentualmente, é a zaga que menos tomou gol. Isso não quer dizer que eles vão ser os zagueiros do time. O ano passado, quando a gente ganhou a Libertadores, muitas vezes a gente usou desse artifício. Quando a gente estava perdendo 2-0 aqui para o Fortaleza 2022, o André foi para a zaga, o time foi para frente, a gente empatou 2-2 e teve a classificação. Então as mexidas, o Marquinhos jogou de lateral, em alguns momentos que a gente achava que cabia ele ali, ele fez a jogada do gol lá contra o Atlético Mineiro e fez gol jogando naquela posição. Então tem muito mais coisa positiva que negativa quando você vai analisar de uma maneira mais criteriosa e com racionalidade. Diniz, você falou sobre variações agora há pouco, citou o jogo contra o Colo-Colo, e você perdeu pilares importantes do time para esse ano, o Nino definitivamente, mas o Samuel se lesionou, o Felipe nem sempre consegue terminar os jogos, o André acabou se lesionando também. Talvez por isso você tenha que fazer mais concessões em relação ao jogo que você gostaria de jogar, e por isso utilizar às vezes mais bolas longas, uma saída diferente da que você gostaria de ter, porque isso afeta muito a saída de bola. É um dos motivos para você tentar também fazer o time evoluir nessas alternâncias, utilizando mais bola longa e eventualmente também o contra-ataque? Eu acho que isso mexe um pouco com a estrutura de saída. Uma outra coisa, o Fluminense é um time hoje mais estudado, mais visto. A gente vai jogar fora, existe uma receptividade, um respeito bem maior do que o ano passado. Então isso tem uma coisa que pesa. E, obviamente, quando você vai mexendo, aquilo tem um sincronismo e um arranjo que é mais fácil quando estava todo mundo já praticamente jogando de memória ali, sem pensar muito, né? Mas, independente disso, aquele time também, quando tinha que fazer bola longa, também tinha que aprender a fazer bola longa. Então, isso é uma coisa variada, não tem nenhuma obrigatoriedade de sair jogando por baixo. Nesse momento, até em alguns jogos, a gente tem jogado com mais bola longa do que saindo curto. Mas o time vai ganhando confiança, tem que fazer de um jeito que a gente consiga levar vantagem sobre o adversário. Ninguém sai jogando ali porque é bonito só. Não é isso. É porque aquilo, no meu modo de enxergar o jogo, aquilo facilita para a gente ganhar o jogo. E a gente fez um gol contra o São Paulo, o primeiro gol nosso foi de uma bola longa. Talvez, não sei se vocês fizeram esse recorte, mas a bola fez uma bola longa, a gente pegou a segunda bola, acelerou e fizemos o primeiro gol. Mas a gente só conseguiu acelerar e levar vantagem na bola longa porque o São Paulo estava marcando muito alto para tirar a jogada curta. Agora, a partir do momento que você só joga longo, então não vamos mais tomar risco nenhum, risco entre aspas, e vamos só fazer bola longa. Se a gente fizesse só bola longa, aquele gol contra o São Paulo jamais aconteceria. Então, na variação desse tipo de jogo, saber os momentos que a gente está no jogo, saber os momentos que a gente vive na temporada, que a gente precisa cada vez mais ter maturidade e ter consciência do que a gente tem, o que o jogo está pedindo. Eu acho que isso é uma coisa que esse time também está aprendendo e é mais uma das coisas positivas que nesse processo todo, das dificuldades que a gente está vivendo nesses primeiros meses do ano, que a equipe está adquirindo. Então, a tua pergunta foi muito bem feita e tem a ver com a saída, tem a ver com o momento, tem a ver com o que a gente hoje, por exemplo, a gente não fez muito recurso de bola longa. Quando eles pressionaram um time que não tem muita capacidade de pressionar muito alto. Mas se eles fossem pressionar mais alto, estavam pressionando, provavelmente a gente ia usar mais bola longa. A gente ia evitar tomar risco. Quando o São Paulo, o primeiro gol que a gente teve, não teve nada a ver com sair jogando. Foi assim, um erro muito pontual que dificilmente acontece. Era uma bola muito fácil, que qualquer time faria aquele passe que a gente tentou fazer ali que originou o primeiro gol do São Paulo. Eu acho que a gente soube ler também o jogo contra o São Paulo. E erros acontecem. Uma hora ou outra, mesmo a gente variando o jogo, e tem muito gol que você toma também, que você chuta uma bola que não é para chutar, e você perde a segunda bola, o time acelera e faz o gol.
Mas eu acho que a equipe está sabendo equilibrar essa questão de sair jogando mais curto e saber alongar. Então, na visão do Diniz, o time aos poucos está melhorando, está evoluindo, está crescendo. E para ele, a gente já está vivendo um novo momento, né? Diferente daquela, na opinião do Fernando Diniz, né? O Fluminense já está vivendo um novo momento e a partir daqui a tendência é do time melhorar. E o Renato Augusto, Keno também, o Keno falando sobre sondagens que ele recebeu, se ele pode sair ou não. Eu vou trazer aqui a Zona Mista do Fluminense na reportagem do Cauã Tinoco para o Jornada KTO 1902. Galera, vou deixar aqui no comentário fixado na descrição do vídeo o link para Mais Ágil, para você que quer antecipar o seu fundo de garantia, está precisando de uma grana aí para reforçar o caixa e tem aquela grana parada lá, aquele dinheiro parado lá, entre em contato com a Mais Ágil que eles fazem isso para você. Eles fazem essa antecipação do FGTS. A Mais Ágil, que é uma parceira aqui do canal do Lessa, uma empresa de confiança. E é claro, antes de fazer qualquer coisa, é importante você esclarecer todas as suas dúvidas. Então entre em contato com a equipe da Mais Ágil, que eles vão te explicar como fazer isso, e aí em breve você vai receber esse dinheiro na tua conta, beleza? Os clubes gaúchos também, mas é um pouco delicado nesse momento. Você escuta algumas pessoas sendo a favor da paralisação e faz sentido, outros que são contra, e você olha e fala, não, talvez também faça sentido algumas coisas. Então é muito delicado nesse momento ter uma opinião clara quanto a isso, até porque é uma coisa totalmente atípica, né? Não lembro de ter vivenciado algo desse tipo. É triste e você, em alguns momentos, os jogadores que são gaúchos, ou treinadores, ou até árbitros, que tem família lá e tendo que jogar, tendo que trabalhar, não sei se em alguns momentos tem. Eu acho que esses são os mais importantes de ser ouvidos, né? Quem tem família, pessoas que moram lá e a gente acatar o que vai ser o melhor para eles. Pensando no Fluminense, né, com essa paralisação, a gente sabe que o Fluminense hoje está na zona de rebaixamento do Brasileiro, mesmo sendo ali o início. Você acha que não enfrentar a Juventude e Botafogo pode ajudar, atrapalha? O que você pensa sobre isso? Não tenho uma opinião se ajuda ou atrapalha. Eu acho que o importante é o time estar crescendo no momento certo. Começar a evoluir nesse momento, numa fase de daqui a pouco mata-mata de Libertadores, em momentos decisivos de Copa do Brasil e poder subir no Brasileiro. Então, aproveitar esses dias para poder trabalhar também. A gente vê uma sequência muito grande de quarta, domingo, e para que a equipe continue crescendo e chegar no momento certo bem. Difícil, mas a gente propõe nosso jogo, a gente sabe que o seu reporteiro é vir pela bola para poder levar o empate ou tentar fazer um gol para levar a vitória, mas a gente conseguiu poder de campo e conseguir essa vitória para desclassificar em primeiro. Você vem tendo o seu nome veiculado em 2024 em alguns clubes, né? Saíram na mídia Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vitória, só que você acabou de renovar seu contrato até o final do ano que vem. Queria saber qual que é a sua pretensão, né, para essa temporada, que você quer continuar no Fluminense? Meu contato com o Fluminense, como você falou, renovei e apareceu a proposta, mas estou focado aqui no Fluminense. Sabe que a gente está disputando esse campeonato muito difícil, então a gente tem que ter um elenco muito forte, então eu estou com a cabeça no Fluminense. O que você está achando dessa paralisação? Vai dar um descanso para vocês? Cara, a gente não pode decidir, né, cara? A CBF que decide se vai parar ou não. Se não fosse parar, a gente ia continuar trabalhando, mas como você falou, como parou, a gente vai dar uma descansada agora. Mas isso de uma certa forma quebra, né? Então é isso, para a gente fechar aqui, tá aí a Zona Mista, o Keno falando em relação às sondagens, a possíveis propostas, a avaliação do próprio técnico Fernando Diniz, e aí, claro, você pode tirar a sua própria conclusão a partir disso. O Fluminense está evoluindo, a atuação de ontem, ela vale mais pelos 3 pontos do que pelo desempenho. Realmente o Fluminense está melhorando, está subindo de produção. Enfim, o que fica de lição desse jogo? A gente olha para frente e já começa a ver a ter uma perspectiva diferente. É pouco ou ainda, ou de fato o time está consolidando essa evolução? Deixa aí no comentário, não esqueça do like, se inscreva aí no canal do Lessa. A gente vai ficando por aqui, um abraço e ao longo do dia voltamos com mais informações.